Bora, turma! A nave do Gazeta Esportiva está decolando. Vem com a gente. E comigo no estúdio está essa dupla que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, ó. Dupla que informa, dupla que debate, dupla que causa no parquinho. Osmar Garrafa! E aí, galera, beleza? Salazar. E Thiago Salazar. Fala, gente. Boa noite. Olha, hoje é dia da gente falar sobre o empate do Corinthians com o Grêmio na Neoquímica Arena. Você falou que ia dar empate, não falou? Falei que ia dar 2-1 Corinthians. Não, quem tava aqui falou que ia dar empate. Quem tava aqui Teve... ontem? Quero ser que tava aqui ontem. Era o Alex Miller, acho que falou que ia dar acho empate. que o Alex Miller falou empate. Bom, eu não lembro quem não. Olha, a gente não lembra. Tem ainda a preparação do São Paulo pro duelo do fim de semana. E o Palmeiras, hein, gente? O Palmeiras perdeu o Flamengo. E ainda teve a ida da Mancha Verde até a academia de futebol hoje conversar com o Abel Ferreira, conversar com os jogadores. O que está acontecendo com o Palmeiras? Olha na tela, olha quem tá lá, José Paes e Alexandre Silvestre trazendo para vocês as novidades do Tricolor e do Verdão. Olha como estão comportadinhos, parecia até uma foto. Aí, agora vocês estão no ar, viu, meninos? Estou de olho aí. E já já a Marina Buffon vai mostrar também pra gente um evento do time Brasil aqui em São Paulo. Olha ela lá. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Se prepara. Turma, a gente está de volta. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre a derrota do Palmeiras por 2-0 para o Flamengo. Que jogo ruim do Palmeiras, hein? Mas antes eu já quero pedir a sua opinião aí de casa, porque sua opinião é muito importante para nós. O Palmeiras vai conseguir reverter a derrota e se classificar contra o Flamengo? O Palmeiras já reverteu resultados ruins, mas eu não sei se contra times tão fortes como a equipe do Flamengo. O que você acha? O jogo vai ser aqui, no Allianz Parque. Sim ou não? Vai reverter ou não vai? Ô, diretor, o voz do além. Não, fala aqui para todo o Brasil, o planeta Terra te escutar. Você acha que o Palmeiras vai conseguir reverter esse resultado? Tá aberto o microfone? Vem aqui comigo. Diretor, me fala, o que você acha? Que você que está em casa pode entrar no site gazetesportiva.com, deixar seu voto. Enquanto isso, eu vou perguntando a opinião do Garrafa e do Salazar. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Ô Salazar e Garrafa, primeiro Garrafa aqui, boa noite novamente para a nossa audiência rotativa. Você acha que dá para virar? Porque tem que fazer 3-0, é isso? 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Dá para fazer? Dá para fazer. É muito difícil? É muito difícil. Então, para responder a enquete no palpite, como é muito difícil, eu digo não. Mas que dá para fazer, claro que dá. O Palmeiras tem competência para isso, vai jogar ao lado da sua torcida, mas é muito difícil. No palpite da enquete, não. Salazar, o que você acha? Não, também acho que não. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Acho que já era. Infelizmente, para o palmeirense, acho que não dá mais para o Palmeiras por motivos, acho que óbvios, né? Acho que o Flamengo, para mim, é mais time que o Palmeiras. O Flamengo, para mim, tem o melhor elenco da América do Sul. Para mim, tem o melhor técnico da América do Sul. Tá jogando muita bola, além de conseguir os resultados. No ano, o Flamengo só teve um jogo que perdeu por 2 gols de diferença. É muito difícil. E assim, tem uma questão. O Palmeiras vai ter que se expor para buscar esse resultado. Nessa de se expor, vai se expor contra um time que, com espaço, sobra talento e disposição para marcar mais gols até. Então, assim, sinceramente, ontem. naquela linha do Garrafa. Não é impossível, gente. Estamos falando de 2-0, é futebol, obviamente é possível o Palmeiras conseguir. Mas eu voto no não, porque acho que é bem, mas bem provável. A gente vai falar depois desse jogo aí, mas nossa, não gostei do que o Abel Ferreira fez. Diretor, sua opinião, dá ou não dá? Não. Diretor? Conhecendo ele vai falar que não. Aqui é pra... Conhecendo ele vai falar que não. Que não, mas no fundo 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras, coração. Você que está em casa escutou o que o diretor falou? Porque a gente aqui não escutou, mas parece que... Não. Meu Deus. Caramba, agora eu escutei. Até caiu Achei que ele ia cair em cima de mim, caiu no da meu cadeira. colo aqui, ó. Repita. Repita. Não. Não, ele é todo suave, né? Beleza, bora. O Brasil conseguiu classificações importantes em diversas modalidades hoje em Paris. E não foi só isso, não. Também pintou medalha. Manda atualizar a tabela aí, viu? Fernando Gavini conta tudo pra gente diretamente da França para o nosso Momento Olímpico. Alô, amigos da Gazeta, falo novamente aqui da França e trago... Que ninguém, né,
que você pôde inventar elementos, que você tem seu nome no pódio, que você tem medalhas individuais, que você tem medalhas por equipe, isso é consolidar uma modalidade. Já a Lohane Oliveira teve muitos motivos para comemorar a medalha de bronze olímpica dela. E um deles foi poder homenagear a irmã, Maria Luísa, que faleceu em abril, apenas 3 meses antes dos Jogos Olímpicos. Tive altos e baixos, chorando, porque eu tô vivendo isso ainda, né? Eu sinto falta da minha irmã diariamente, assim como toda a minha família, mas eu acordava e falava, não, tá tudo bem. Era como se eu sentisse ela, eu sinto ela dentro de mim, sabe? E todo dia ela me dava essa força, sabe? E antes de eu subir na final, na paralela, eu tava muito nervosa, eu falei, não, tá tudo bem. E eu pedi, Malu, por favor, Lu, me ajuda, esteja comigo, e eu tô aqui por você. Mas a medalha da Rebeca Andrade na ginástica artística não foi a única conquistada pelo Brasil nesta quinta-feira aqui em Paris. Logo no comecinho da madrugada, teve medalha de prata na marcha atlética. Caio Bonfim ficou em segundo lugar, conquistou a prata, a primeira medalha do Brasil na marcha atlética. Nunca antes o Brasil havia conquistado uma medalha nessa modalidade que abriu as disputas do atletismo. Quem já garantiu uma medalha foi Beatriz Ferreira no boxe. Não dá para saber ainda qual vai ser a cor. Ela já se classificou para a semifinal e como no boxe não tem disputa de terceiro lugar, no mínimo ela já levou a medalha de bronze. Agora ela vai enfrentar na final a Kate Harrington, que foi exatamente a boxeadora que venceu a própria Bia Ferreira na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outro grande resultado do Brasil aconteceu no tênis de mesa. Hugo Calderano venceu o sul-coreano Yang Woo-jin por 4-0 e garantiu a classificação para a semifinal. É o melhor resultado do Brasil na história do tênis de mesa. Agora o Hugo está na disputa por medalhas. Se vencer, vai disputar o ouro. Se perder, vai disputar a medalha de bronze. Teve também bom resultado no vôlei feminino. O Brasil venceu o Japão por 3-0, uma grande atuação da equipe comandada pelo José Roberto Guimarães. Foi a segunda vitória do Brasil nos Jogos Olímpicos, que tinha vencido o Quênia na estreia. O Brasil já está classificado para a segunda fase, ainda vai jogar contra a Polônia nessa fase de grupos, mas já garantiu a classificação para a próxima fase. E por fim, uma má notícia. O Brasil perdeu para a Holanda no handebol feminino, se complicou, é a terceira derrota consecutiva e o Brasil vai ter que ir para a última rodada contra a Angola, tentando uma vitória, tendo que disputar esse jogo como se fosse uma final para tentar conseguir se classificar para a próxima fase do handebol. É isso, essas são as últimas e as principais notícias direto de Paris. Rebeca Andrade, hein? Vai ser o nome do Brasil nesses Jogos Olímpicos. Grande abraço para vocês, até a próxima! Abração, cobertura dos Jogos Olímpicos aqui na Gazeta tem. Olha que legal. Olha, agora a gente segue falando de Olimpíadas. Não, a gente vai direto com a Marina Buffon. Boa noite, Ma. Explica pra gente onde que você tá. Oi. Estão nos acompanhando. Vou mostrar, não vou só explicar não, vou mostrar para vocês. Melchior Brito e Renato Alves estão aqui comigo. Olha só essa beleza, Parque Olímpico Time Brasil aqui no Parque Vila Lobos, uma fanfest para os brasileiros que quiserem vir acompanhar as Olimpíadas aqui na capital paulista, em São Paulo. É aberto todos os dias, exceto as segundas-feiras. Nos finais de semana também tem vários shows musicais, que aí precisa comprar ingresso, mas durante a semana as entradas são gratuitas por aqui. Então eu convido todos vocês a virem assistir as Olimpíadas. Hoje eu estava falando aqui com o pessoal, essa medalha de prata da Rebeca foi muito comemorada nesse gramado aqui atrás. São 7 telões espalhados em 30 mil metros quadrados por aqui para acompanhar essas Olimpíadas. A primeira fanfest fora da cidade sede de uma Olimpíada. Então, todos convidados para vir até aqui. Tem também várias feiras, tem uma feira gastronômica, tem oficinas de atletismo, de surf, enfim, fica aí então uma programação para vocês trazerem adultos e crianças para cá, Mi, porque essa Olimpíada tá dando o que falar lá em Paris, mas aqui também.
Muito legal, agora tá assim mais tranquilo, né, porque já tá noite em Paris, já é meia-noite, 1h lá em Paris, mas é muito legal porque o pessoal tá muito também de final de semana fazendo piquenique, assistindo, cada telão grande, é gostoso, né, a gente tem que vibrar mesmo. É muito estimula, né, Michele? A gente pegou um pedaço da Olimpíada aí nas férias escolares, então você pode levar suas crianças e tudo mais, eu acho sempre bacana. Bom, bem legal. Palmeiras, ô palmeirense! Que derrota, hein? Derrota incontestável ontem pela Copa do Brasil. Fica de olho na tela para saber como que o Flamengo fez esse 2-0 em cima do Verdão. O Flamengo fez ontem o jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. Isso mesmo aí que você ouviu, o Flamengo, porque o Palmeiras, que seria o adversário do rubro-negro, praticamente não apareceu em campo. Bora conferir. Desde o início da partida, o que se viu foi uma blitz dos cariocas contra o Verdão, que ora por criatividade dos seus jogadores, ora por bobeiras da defesa palmeirense, chegava ao gol do Everton. Mas a pressão só se converteu em gol mesmo pra valer no segundo tempo, aliás, um golaço. Olha a jogada bem trabalhada que terminou na caixa dele, do artilheiro Pedro. Mengão 1-0. O segundo tento saiu dos pés do Gustavo Gomes, que errou bizonhamente o passe e entregou nos pés do Pedro, que trabalhou a bola com calma, com tranquilidade, até ela chegar nos pés do Luiz Araújo, 2-0. E o Gomes inspirou o Giai, que perdeu a bola para o Luiz Araújo iniciar uma goleada, só que para sorte do porco, o Everton evitou o terceiro gol do Mengão. E para sorte do torcedor do Palmeiras, ficou apenas nisso. Flamengo 2-0 placar final. Agora o Palmeiras precisa vencer na semana que vem por pelo menos 2 gols de diferença para tentar uma classificação nos pênaltis. Pois é, Flamengo deu um show. Pra mim é um massacre, Garrafa. Não sei se pensa não, nisso, foi. mas assim, a gente estava aqui conversando agora fora do ar. Quem assistiu o jogo viu que isso daí não é uma questão de melhores momentos, não. Foi o jogo inteiro isso. O Palmeiras não passava do meio de campo, o Palmeiras não ganhava a tal da segunda bola, como a gente fala, né? O Flamengo conseguia atacar, conseguia chegar à área do Palmeiras, de alguma maneira o Palmeiras afastava o perigo, a bola voltava para o jogador do Flamengo e se iniciava uma nova ação de ataque e ficou nessa praticamente os 90 minutos. Eu lembro de um escanteio do Palmeiras e uma bola cruzada que passou pela linha de fundo e mais nada. Realmente muito pobre a atuação do Palmeiras. O resultado não refletiu o que foi o jogo, porque pelo que foi o jogo era para o placar ter sido muito mais elástico do que esses 2-0. Apesar de eu achar que os 2-0 vai ser suficiente para ajudar o Flamengo a se classificar. Então o que chamou a atenção foi essa superioridade do Palmeiras. Claro, eu até considero o Flamengo o melhor time, melhor treinado, com o melhor elenco. Mas não com essa discrepância. Parecia que a gente estava vendo Flamengo e um time da terceira divisão do Campeonato Carioca, sabe? O Palmeiras não passava no meio de campo. E olha lá, estamos até vendo uns números agora, posse de bola 60% para o Flamengo, 19 chutes contra 2, chutes ao gol, 5 a nenhum chute ao gol e 21 faltas do Palmeiras. Então assim, o que me chamou a atenção não foi a atuação do Flamengo, foi a atuação do Palmeiras, que dá pra a gente usar aí qualquer adjetivo aí, covarde, decepcionante, frustrante, enfim, o Palmeiras realmente, Garrafa, não me agradou em nada. Foi um Palmeiras inexistente ontem lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas. Isso não é normal. Ontem os jogadores estiveram mal, a gente viu o Gomes errando uma bola muito fácil em um dos gols, né? Foram vários erros. O Abel também tem uma parcela grande, ele desfigurou o time do Palmeiras. Sim. Eu, sinceramente, não entendi o Giai, que acabou de chegar. O Marcos Rocha vinha de titular. Se ele não tá indo bem, você tem o Mike como opção. Aí ele opta pelo Giai, né? Jogador que ainda não tá entrosado com o time. Num jogo tão importante. Num jogo tão pesado como esse. Era um jogo. E aí, na lateral esquerda, o Caio Paulista, que muito pouco tem sido aproveitado. Você não tem o Piquerez, mas você tem o Vanderlan. Sim. Então, o Abel, ele criou algumas situações e jogou por uma bola. O Palmeiras não pode jogar por uma bola. Principalmente contra o Flamengo. O Flamengo, por outro lado, ele encaminha bem a classificação, mas deixou escapar a classificação já de forma antecipada. O Palmeiras estava nas cordas ontem. Um terceiro gol matava. Um terceiro gol aí, hoje a enquete seria a Inês é morta. A lona. Não é? Então, o Flamengo, e você não pode deixar a cobra viva. Se você tá com a cobra dominada, pisa na cabeça e mata. Não matou o Palmeiras. Agora o Flamengo vem para o Allianz Parque. É uma outra situação. O Palmeiras tem um bom time, tem um bom técnico, tem a sua torcida.
como você perguntou na enquete, é muito difícil. É muito Eu difícil. colocaria 80% Flamengo, 20% Palmeiras. Não é? Porque a gente tem que respeitar o Palmeiras, a qualidade do time do Palmeiras, o técnico que tem e os profissionais que lá tem. Mas o Flamengo ontem, para mim, colocou o Palmeiras nas cordas e não o nocauteou. O problema também é que não tem apresentado um futebol bom o Palmeiras. Não tem. O Garrafa deu os números aqui da sequência de 4 derrotas em 5 jogos e a vitória foi contra o Cruzeiro com um gol um gol invalidado do Cruzeiro de maneira equivocada, que daria ali naquele momento um empate ainda no intervalo. Então, assim, o Palmeiras não tem jogado bem e muito por causa dessas escolhas aqui que o Garrafa citou, por exemplo, Felipe Anderson. Sempre jogou pela direita. Com o Palmeiras, ele tá colocando o Felipe Anderson em outro lugar. O Dudu, que vinha jogando pela esquerda, ele não tá pondo mais na esquerda. Então, assim, já errou contra o Vitória em poupar, Errou porque mesmo. Copas são curtas. Você E fica jogou fora. mal Você contra o fica Vitória. fora da Copa e você pode se complicar no Brasileiro. O Flamengo entrou com força máxima, venceu e venceu E também. Garrafa, se você ainda tivesse uma proposta, olha, eu vou pro Maracanã para me defender, eu vou segurar, eu vou amarrar o jogo e decidir aqui em casa. Mas não foi o caso. O Palmeiras, ele não tinha a bola, ele não conseguia atacar e era massacrado. O Flamengo chegava ao gol do Everton com facilidade e frequência. Então, assim, nem a ideia de se defender deu certo. O Palmeiras simplesmente só não conseguiu jogar. Resumindo, foi um amasso. Foi um amasso. Meu boa noite agora vai para Alexandre Silvestre, ao vivo, direto da Academia de Futebol. Silveira, seguinte, meu querido, telespectador tá um pouco assim, bravo com você, porque fala que você defende muito o Abel Ferreira e já tá numa situação que não dá para defender, hein? O que o Abel falou sobre os jogos de ontem? Pronto, a culpa não é da imprensa, a culpa é minha. Obrigado pela parte que me toca. Um beijo pra você, Michele. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Molhou pro Palmeiras, azedou na Copa do Brasil. Muito complicada a situação pro jogo da volta quarta que vem, depois dessa pancada que tomou de 2-0, para mim saiu barato pro Palmeiras. Eu concordo com as críticas aí ao Abel Ferreira. Eu não gostei da escalação. Eu não tô nem dizendo em relação à postura defensiva do time para explorar contra-ataque, mas eu não gostei da escolha das peças, dos laterais, não gostei do Felipe Anderson correndo atrás do lateral contrário. Essa seria uma função, na minha modesta opinião, pro Rony, por exemplo, já que é para sacrificar um ponta, um atacante de lado, que o Rony fosse esse homem a ser sacrificado. Mas enfim, as escolhas do Abel não deram resultado, os jogadores também não vêm atuando bem, teve erro de passe, por exemplo, do Gustavo Gomes no primeiro gol, o Palmeiras estava se segurando, sendo amassado, mas ali um erro na saída de bola, cruzando uma bola rasteira na intermediária defensiva, dando todo o contra-ataque para o adversário. Enfim, é um pacote de erros e o Abel Ferreira reconheceu claramente e obviamente que o Flamengo foi superior e refletiu a respeito do que está acontecendo, até trazendo como comparativo outras crises, porque o Palmeiras vive uma crise sim, uma crise técnica, agora até de relacionamento com a torcida Mancha Verde, vamos falar em breve, mas antes, o pós-jogo, o Abel Ferreira ponderando sobre esse péssimo resultado e desempenho muito ruim do Palmeiras no Maracanã. Primeiro acreditar, acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos, agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos, tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores que não estão ao nosso nível. É verdade que, na minha opinião, fizemos uma primeira volta de campeonato até melhor do que fizemos o ano passado, mas isso está à parte e há aqui 2 questões determinantes, que é... Não temos a equipa na máxima força, em função das lesões de jogadores importantes naquilo que é não só a dinâmica coletiva, mas também na dinâmica defensiva. Basta olhar para a linha de 4 e o que nós queremos é isso, é recuperar os jogadores, perceber que não estamos num bom momento, já referi isso, quer coletivo, quer individual, e continuar a trabalhar, não há outra forma, corrigir erros, perceber os erros que tivemos, e continuar o nosso caminho. Não houve nenhum ano em que eu não tivesse no Palmeiras que não passássemos por crises e por momentos difíceis, mas também não houve nenhum ano em que não ganhássemos títulos.
Bom, o Palmeiras acumula 3 derrotas consecutivas, perdeu 4 das últimas 5 partidas. E se quiser reverter essa situação, vai ter que ganhar do Flamengo por pelo menos 2-0 para levar para pênaltis. Quarta que vem, o Palmeiras, que se não ganha do Flamengo no Maracanã desde 2015, não consegue vitória sobre o mesmo Flamengo aqui no Allianz Parque, o palco do próximo jogo, desde 2017, Michele. Sigo à sua disposição para falar um pouquinho mais do que aconteceu agora à tarde aqui na academia. O que eu tô falando aqui, diretor, com o Garrafa, é o seguinte, não adianta ir para pênaltis. Porque o Palmeiras também perde nos pênaltis, não tem... mas o não jogo assim. É jogado e o Lambari é pescado, a gente tem que 3 a 0. aguardar a próxima quarta-feira. Porque se o Flamengo já tivesse classificado, não precisaria ter jogo. A gente tem que ter muita calma, são 2 gigantes, o jogo está valorizado. Não retiro o que eu disse, eu vou muito dentro do que o Salazar falou, é muito difícil mesmo, não é? Eu acho que meu tio nem tem que assistir o jogo, porque ele pode passar mal, tem alguma coisa no coração. O tio nem assiste. Gente, mas o palmeirense está ganhando tudo a toda hora, mas está num momento ruim. Agora, me chamou a atenção das declarações do Abel. E o Abel sempre colocou os jogadores debaixo da asa. Sempre. Sempre. Já na última coletiva, começou a espanar. E nessa coletiva ele fala assim, rendimento individual de jogadores. Ele está falando dos jogadores, publicamente. Não citou nomes, mas jogou na conta dos jogadores. Falou um pouco também que coletivamente o time não está bem, mas não falou a participação dele. Que ele também tem participação. Não, dele não. Ele não falou em nenhum momento. Sim. Ele falou, eu escalei o time errado, tomei algumas decisões erradas. Eu entendo que isso é importante e não sei como isso bate no vestiário, Salazar. Eu sei. Vou fazer um paralelo. Mais ou menos, bate assim, a boleirada falar, quer dizer que o professor mexe totalmente no time, o problema é o individual. E eu acho que o leite tem vai muito azedando. erro dele, não do jogador. Eu acho que tem mais erro dele. Mas, ou seja, quando você aponta os erros, tem que apontar também primeiro os seus erros. E aí, como é que cai isso lá dentro do vestiário? Você sabe, você conhece a boleirada. Exatamente isso. No ano passado, o Palmeiras, quando eliminado pelo Boca Juniors, a gente já falava aqui, o Abel teve... Lembra? O Abel não teve pôs o Hendrick. profundo participação na eliminação do Palmeiras da Libertadores e tem, mais uma vez, a mão dele aí nessa provável, por enquanto, eliminação na Copa do Brasil. Acho muito difícil a reversão. O Flamengo tem 3 derrotas como visitante no ano inteiro, nenhuma delas por mais de 2 gols de diferença. Enfim, mas não é uma questão de número, é uma questão do que o Flamengo está jogando e o que o Palmeiras está jogando. Para o Palmeiras se classificar, o Palmeiras vai ter que mudar assim, completamente a postura. A postura em relação ao que foi esse jogo do Maracanã e a postura em relação ao que o Palmeiras tem jogado nas últimas partidas. Tem que ser um Palmeiras completamente diferente em vários sentidos, taticamente, nas escolhas da escalação do Abel Ferreira, na parte anímica dos jogadores, na postura tática dentro de campo. Tem que ser assim, um Palmeiras completamente diferente do que a gente está vendo, para o Palmeiras ter chance, porque eu não sei se nem assim eu sei se vai dar para impedir essa desclassificação na Copa do Brasil. Sobre a coletiva dele, não era momento para arrogância, na minha opinião. Ele vai lá, mais uma vez, dá uma cutucadinha, esse time que não ganhou nada no ano passado, dá um jeito de encaixar essa frase na resposta ele já dele, fez isso com o São só para dar uma Paulo, cutucadinha. Então assim, cara, você tomou um, como é que o Garrafa chama de totó? Você tomou um totó, você perdeu um jogo, tá quase eliminado, não jogou absolutamente nada, errou de monte. Você ainda quer ficar falando, soltando graça na coletiva? Não chuta gol, não é o gente. momento, sabe? Então, assim, desnecessário. A declaração bem citada pelo Garrafa, falando dos jogadores, nunca pega bem. Mas não é o Abel, nenhum técnico. Vou fazer um paralelo aqui. Ontem, o Ramon Dias optou por uma escalação diferente. Trocou no intervalo, foi para a coletiva e falou, a gente pensou nisso, naquilo, vimos que não deu certo. Nossa ideia não deu certo, não funcionou, chamou. Olha, eu pensei uma coisa que não funcionou, eu troquei. Assim, simples. A sequência negativa do Palmeiras na temporada rendeu a ida da Mancha Verde ao CT do clube hoje. Silvestre, como que foi isso? Eles tiveram algum contato com o elenco? Não, era a tentativa de cerca de 20 torcedores organizados da Mancha Verde. Eles aproveitaram uma brecha aqui desse entra e sai de carros na academia de futebol logo no início da tarde e
adentraram ao pátio, não tiveram acesso ao prédio. Seguranças do Palmeiras que também voltaram da viagem do Rio de Janeiro e que estavam aqui ajudaram a proteger aqui a entrada do prédio que fica para lá do muro, para lá desse portão. A reivindicação era justamente uma conversa com Abel Ferreira. A Mancha Verde, que tem desavenças pesadas com a presidente Leila Pereira, com a diretoria, vive criticando também o Barros, dessa vez entrou para cobrar o Abel e os jogadores. Em tom pacífico, é como a Mancha Verde entende que foi essa ação. O Palmeiras entende que foi uma ação criminosa. Esses torcedores devem responder por invasão de propriedade, mas fisicamente falando, não houve nenhum tipo de agressão. E apenas uma conversa dos líderes, né? Inclusive temos um trechinho aí do Jorge Luiz, que é o presidente da Mancha Verde, interagindo ao lado dos policiais, dos seguranças e dos outros torcedores, com uma espécie de gerente aqui do CT do Palmeiras, que não é do departamento de futebol, que deu a cara a tapa aqui para essa intermediação. Vamos colocar aí para vocês darem uma olhadinha no que reivindica o presidente da Mancha Verde em nome da torcida organizada do Verdão. Eu falei, ó, vai tirar todo mundo, ficar só eu. Eu nem falei nem três, nem eu comissão, era só eu mesmo. Conversa, troca uma ideia. Mas assim, hoje vai ter que conversar. Apoiar, a gente vai apoiar. Fica tranquilo. E outra coisa, deixar bem claro, não é nada contra a diretoria, nem com o Barros. Não é nada. A gente está insatisfeito com o Abel Ferreira, da forma que ele vem conduzindo, com algumas insistências. Bom, tá aí. A bronca agora é com o Abel Ferreira. Né? O presidente da Mancha Verde chegou a declarar que o Abel é um monstro de técnico, é um ótimo técnico, mas é uma cobrança pontual. Se ele tem direito, se vocês acham que ele tem direito, ele e a torcida, de cobrar o técnico Abel Ferreira, aí cada um emita a sua opinião. Para o Palmeiras, foi uma ação criminosa e na saída, segundo nota do Palmeiras, houve ameaças a jogadores fora do ambiente de trabalho, que essa ameaça ela pode se concretizar mais para frente. O que o presidente da Mancha também acrescentou é que o Palmeiras, a torcida, vai apoiar o time, vai fazer o corredor aqui na quarta-feira, vai levar não sei quantas mil bandeirinhas, tal, mas continua querendo falar com o Abel e com líderes do elenco. A bronca é em relação à apatia, à covardia, palavra usada pelo presidente da torcida organizada, em relação a esse último jogo principalmente. Bom, que vocês acham? Eu acho que a torcida tem, é democrático, pode ir lá protestar, lá não, desde que seja sem violência, não entrar no clube. No meu entendimento... O clube tem o direito de não deixar entrar, e como não deixou entrar, tudo bem, tá certo. Entraram, não foram quando pra o Palmeiras diz que é uma atitude criminosa, é mas mesmo. Eles invadiram. Você não pode invadir. Vocês invadiram. entraram sem autorização e é um ambiente privado, você invadiu. Se você invadiu, é uma atitude criminosa. O lugar da cobrança, ela tem que acontecer lá na arquibancada. Não é? Lá na arquibancada. Ou então, se você foi convidado para trocar uma ideia. Exatamente. O Abel não foi o caso. O Abel topa, vem aqui 2 ou 3, ele vai bater um papo com vocês. Aí, ok, então, também não vejo problema nenhum. A gente lamenta, não é o caso. Até porque o Palmeiras passa por um momento reclamar ruim. Pode, não pode invadir. É isso, Michele, né? E o Palmeiras passa por um momento ruim. Mas espera aí, vamos olhar um pouquinho para trás, gente. Espera aí. Tô nessa, né? Porque senão fica uma coisa assim. Existem na Série A, por exemplo, 20 equipes. Pode perder mais, ninguém pode perder mais. Então perde o espírito do que é o futebol. Ali na arquibancada você pode extravasar, ali é o lugar. Isso aí a gente não pode compactuar, porque você quer que alguém invada a sua casa? Eu não quero que ninguém invada a minha. Exatamente. Então isso aí foi uma invasão e a gente não compactua com isso, não. Exatamente. Tá certo. Isso não, e violência não leva a nada, né, gente? A gente tem que pensar no espírito esportivo da coisa. Não é legal. Bom, e o Corinthians, hein? Ficou no empate, 0-0 com o Grêmio ontem pela Copa do Brasil. O Salazar acompanhou tudo na Neoquímica Arena e preparou a reportagem que você vê agora. Sim, Corinthians e Grêmio empataram de novo. Pela 8ª vez nos últimos 10 jogos. Pela 6ª vez seguida na Neoquímica Arena. Apesar disso, como de costume também, foi um jogo daqueles, com a tensão lá em cima. Ramon Dias preferiu começar com Mateuzinho e Chaves entre os titulares. E o Corinthians pouco fez no primeiro tempo. Aliás, se não fosse o Hugo,
Cristaldo e Vila Sante pararam no goleiro corintiano. E só não chamou mais atenção que o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Estava todo mundo irritado com ele. Para mudar o jogo, Ramon trocou Charles e Yuri Alberto pelas crias do Terrão, Wesley e Giovani. Yuri viene con un problema estomacal, já se vomitou antes do jogo, que a gente não fala isso porque mais e fez um esforço enorme. Antes de entrar ao jogo estava vomitando, vomitou como 3 vezes. E falou, você está bem? Não, eu vou botar a cara e vir aí dentro. O técnico argentino só não esperava essa solada de Ranieri em Vila Sante. O VAR viu, mostrou para o árbitro e o Corinthians ficou com 1 a menos em todo o segundo tempo pela frente. Bom, no 11 contra 10, adivinha? Só deu Timão. Isso mesmo. Me deja contento y a todos nosotros es la actitud que tuvo Corinthians. De dificultad, con uno menos, intentamos siguiendo atacando, convertimos un gol, empezamos a jugar mucho mejor, mucho más tranquilo. Ramon e Renato usaram seus elencos. O Grêmio até deu algum susto nos mandantes, mas a verdade é que o Corinthians cresceu na partida, não ficou atrás não. E olha, por muito pouco, por um calcanhar, o Timão não conseguiu uma vitória heróica em Itaquera. Nos acréscimos, Hugo mandou pra frente, Giovani ganhou de Reinaldo e marcou um golaço. Olha a festa! Agora, imagina a frustração. Na hora ali, sabe, dá uma tristeza bem grande. Lembra que eu falei do calcanhar? Pois é, o VAR traçou a linha e acusou aquele impedimento milimétrico. O jogo foi até os 53, tempo suficiente para Gustavo Nunes também ganhar um cartão vermelho. Ufa, chega né? Teve de tudo, só não teve gol. Na verdade, um gol legal. E olha que foi só o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, agora a decisão ficou para quarta-feira que vem no estádio Couto Pereira. E por aqui, apesar do Grêmio ter jogado com um jogador a mais a maior parte do segundo tempo, quem saiu lamentando foram os corintianos. Ficou aquele gostinho de dava para ter saído com a vitória. Fica uma certa frustração pelo jogo que a gente fez. A gente mostrou, até mesmo com um homem a menos, do que a gente é capaz, né? Bom, falando sobre o jogo do Corinthians agora, Thiago Salazar e Osmar Garrafa. Então, o Corinthians ontem teve alguns problemas, né? O Ramon, como disse anteriormente, o Salazar, ele chamou responsabilidade quando deu. E mais que isso, quando ele foi para a coletiva, ele foi perguntado por que de algumas decisões que ele tomou. E ele não tomou isso como ofensa, nem ele, nem o Emiliano. Ele explicou o que é um processo, sempre foi isso. Hoje você vai para uma coletiva, você faz uma pergunta, nossa, parece que você quer matar. Não, a gente faz uma pergunta porque a gente quer entender. Foi perguntado para ele por que o Mateuzinho, por que o Charles. Por que não o Bidon, por que não o Coronado. Ele explicou tudo. E assim que funciona. É o papel dele E essa também, explicação é para mim? É para o Salazar? Não, é para você. Esse é o papel da imprensa. Esse é o papel da imprensa. Não é pegar a bandeira e ficar torcendo para time. O papel da imprensa, do jornalista, para quem não sabe, é ir lá, porque a gente tem esse acesso, essa proximidade com os profissionais, é trazer a informação para você. E ontem foi isso que aconteceu na coletiva do Corinthians. O Ramon chamou a responsabilidade para a comissão técnica dele, aonde não esteve bem, explicou o porquê de algumas decisões que foram tomadas. Isso é muito esclarecedor. Isso mostra que dentro de campo o Corinthians está evoluindo. Está com suas dificuldades, as suas limitações, mas está evoluindo. A decisão, para mim, está em aberto.
Lamento esse VAR, porque acabou com a mesma linha, né? Não é porque foi um gol do Corinthians ou foi um gol... Não tem mais mesma linha. O VAR devia, a FIFA, os caras lá da FIFA deviam pensar, eles não têm muito o que fazer, inventaram. Você não pode ter um impedimento de calcanhar, velho. De uma unha encravada, o jogador virado ao contrário. Defesa. Qual é a vantagem que Ele tem que virar o corpo. O futebol, o gol é a grande emoção do futebol. Mas isso o juiz acertou. Não, perfeito. Ninguém tá falando que o juiz errou nós estamos falando da regra. O juiz foi bem no jogo? Foi bem. Apesar de toda a pressão que jogaram em cima dele. Sustentou bem mesmo. Né? Ele foi muito bem. E teria sido realmente um golaço não fosse essa regra que é muito chata pro futebol, não pro Corinthians. O Hugo, mais uma vez, vem se mostrando muito seguro e agora vai Corinthians pro tudo ou nada no jogo da volta, ainda muito aberta a possibilidade de uma classificação, Salazar. Eu penso assim também, Garrafa. Dentro da Neoquímica Arena, até uma curiosidade. O gol do Pedrinho, quando ele foi anulado, aquele gol na Copa do Brasil do Pedrinho, daria de repente o título pro Corinthians. Eu nunca tinha visto a Neoquímica Arena sofrer um baque tão grande, sabe? Porque foi uma explosão, foi um absurdo. O estádio quase veio abaixo, de repente o VAR anula. As pessoas ficaram assim desnorteadas para o restante do jogo. Ontem aconteceu algo parecido. Um gol nos acréscimos, um jogador a menos, num jogo de mata-mata. A Arena quase foi abaixo. O VAR ontem, a anulação do gol. O jogo continuou e eu olhava para o lado, os torcedores ainda estavam assim, conversando, assim, incrédulos. E o jogo rolando. E acho que é importante repetir que a gente não está falando que foi um erro de arbitragem. Não, é a regra. É a regra que ela é contra o futebol. O momento máximo do futebol. Não é legal pro jogo. Pro jogo. Não é pro Corinthians, não é pro Grêmio. E o Yuri Salazar? O Yuri Alberto jogou muito mal o primeiro tempo, ficou fácil entender depois, né? O Emiliano explicou que ele vomitou 3 vezes antes da partida, ele já vinha mal, hoje ele postou uma foto hospitalizado, depois o clube comunicou. Ele tá com um problema de pedra na vesícula, vai fazer uma cirurgia para tirar esse órgão. Gente, mas não devia ter jogado, né? Pra você ver. E aí, mas isso aí é só que na coletiva, palmas pro Yuri Alberto, porque aí. na coletiva a comissão técnica explicou. Foi perguntado a ele que teria vomitado 3 vezes antes de entrar em campo. Não, é melhor você segurar e falar, não, eu quero ir pro jogo. Pronto, então, a crítica já. Não é? Porque é isso, quando há essa transparência, não, esse bloqueio que evita que a informação chegue a nós jornalistas, aí o povo começa todo mundo lacrar o cara. A informação ela é muito importante no futebol. O papel do jornalista não é sair com bandeira torcendo para clube. Né? Mesmo Nem que ele tenha o seu clube, nem para dirigir. Ele tem que ir lá trazer a informação para que você fique bem informado, porque todo mundo queria arrebentar com o Yuri Alberto ontem e o cara deu a cara dele a tapa mais uma vez. Exato. Tá certo. Ele mostrou garra e vontade. Como né? sempre tem mostrado. Tem as suas limitações? Tem as limitações, mas tá com garra, tá com vontade. Salazar, você tem mais informação para dar pra gente? Não, o diretor falou, nós vamos mostrar a nota, é isso? Já fala, ele falou. Falar o quê? O que é pra ele falar? Entendi agora. Não, porque o Corinthians é tanta nota. O Corinthians soltou a nota primeiro para falar do Yuri Alberto, só para ficar claro. Pelo que eu apurei, pelo menos uns 20 dias fora. Então tá de o fora Yuri já. Alberto? Pelo menos uns 20 dias fora. Já de fora do processo. Já de fora dessa decisão. Vai fazer falta. O Pedro Raul ficou de fora ontem. E quem problema vai no ficar joelho. Acho que o Alberto? Giovani, que entrou e marcou o gol anulado, deve ganhar essa oportunidade no time titular. E a outra nota que o clube soltou, repudiando um ato de 1 ou 2 torcedores que foram filmados na arquibancada virados para a torcida do Grêmio e ironizando as enchentes do Rio Grande do Sul e tudo mais. Muito feia a imagem, um absurdo, um ato isolado. Que bom que a imagem é muito clara, que identifica quem é e não é a torcida do Corinthians, porque isso, o que aconteceu lá é assim, para não dizer, no mínimo é nojento. É isso que eles fizeram? Escroto, absurdo. Coisa horrível. Exato. E o clube não demorou, achei muito bacana Bem isso. legal. O clube nem, as entrevistas rolando, o clube já soltou uma nota oficial para avisar, olha. E a postura do Ranieri também legal. O Ranieri, desculpa. Tudo bem que a postura no campo não foi nada legal, okay, né? Errou, faltou um pouquinho de inteligência ali, mas errou. Mas pediu desculpa ao jogador do Grêmio, ao Vila Sante, pediu desculpa à torcida, disse que foi mal. Isso é muito legal, o cara reconheceu o erro, velho. A gente tá vendo tanto exemplo nos Jogos Olímpicos do que é o esporte, o Ranieri mostrou o que é o esporte. E fica uma perspectiva pelos últimos jogos, desde a troca da comissão técnica, que o Corinthians tem total condição de conseguir essa vaga no Couto Pereira. O Corinthians com 10 fez até mais do que com 11 e me chama a atenção como o Ramon já jogou com linha de 4, já jogou com linha de 3. Ontem entrou com um sistema no intervalo, mudou o jeito de jogar e com 10 foi pra cima. Tem um amigo corintiano que diz o seguinte, abemos técnico. Exato. Tem o Corinthians hoje tem alternativa, é mais organizado, se defende melhor, ataca melhor, é competitivo, que vai dar, E a gente só não sabe o que vai só de dar. se lamentar Mas é outra perspectiva. Só de se lamentar que o Grêmio não vai poder jogar na sua casa, né? Esse é o problema que é um peso grave. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas é muito triste isso.
A gente volta a falar com a Marina, mas dessa vez sobre o Santos. Amanhã o Peixe entra em campo e a torcida quer saber qual deve ser a novidade da equipe, Má. Olá, Michele, isso mesmo. Eu tô aqui, ó, diretamente do Arco do Triunfo aqui do time Brasil no Parque Vila Lobos para falar sobre o Santos, que entra em campo então amanhã para enfrentar o Sport às 9h30 da noite lá na Vila Belmiro. Estaremos por lá para trazer tudo sobre essa 19ª rodada da Série B. Santos que é líder aí com 33 pontos e o Leão tá lá na 6ª colocação com 28, que é essa vitória para entrar no G4 novamente. Para amanhã, Giuliano segue de fora, ele que se lesionou ali contra o Curitiba, não vai jogar, mas o Carille deve manter a mesma base da escalação do time, que vem sendo aí, vem pontuando bastante nas últimas rodadas, está invicto aí a 6 jogos. E o Biliarci, que foi ontem apresentado, ainda não está no bid. O site do bid da CBF não está funcionando, a gente não sabe dizer ainda se ele vai estar ou não à disposição do técnico Fábio Carille para amanhã, tá bom? Obrigada, Vilma. Muito obrigada aí por todas as informações. Bom, vamos falar do Peixe, vamos para o São Paulo, né? Vamos falar do São Paulo, né? Porque o São Paulo chegou aqui no Gazeta Esportiva com o José Paz. O Tricolor tem um jogo importante no final de semana e a gente quer saber como é que tá a preparação, né, Zé? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, jogo importante, né? Jogo que acontece no próximo sábado no estádio do Morumbis, às 21h30, tem São Paulo e Flamengo, só isso só. Segunda rodada aí do retorno do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para o Tricolor, que hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos, o Flamengo é o líder absoluto, tem 40 pontos, lidera o Campeonato Brasileiro agora em 2024 e para essa partida o técnico Luiz Ubeldia não vai ter o Luciano, né? Ele que tomou o 3º cartão amarelo contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, no sábado passado, derrota do São Paulo, então vai ter que mexer ali no ataque, mas é bem verdade que o São Paulo na próxima quinta-feira tem o Goiás fora de casa lá na Serrinha, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil, então a ver como que o técnico Luiz Ubeldia vai gerenciar toda essa situação. Tem um confronto pesado pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, podendo chegar a 35 pontos, encurtar para 5 a distância do Flamengo em relação ao São Paulo no Brasileirão, mas tem a volta lá contra o Goiás, né? Bem verdade, o São Paulo ganhou o primeiro jogo por 2-0 na última terça-feira, mas tem esse jogo, tem que confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Por falar nesse jogo contra o Goiás, o técnico Luiz Ubeldia, na entrevista coletiva pós-vitória para cima do Esmeraldino, ele foi questionado sobre o uso da base por eles, o Ubeldia, aqui no São Paulo. Não vem usando muitos jogadores ali da base. O Ibali, por exemplo, foi emprestado, né, o jogador estrangeiro. O Moreira muito provavelmente será emprestado lá para o Vitória, como trouxemos a informação aqui no site gazetesportiva.com. O William, atacante, poucas chances. Rodriguinho da mesma forma. E aí, Ubeldia, tá usando pouco ou não tá os caras da base, os made in Cotia, nessa temporada de 2024? Vamos conferir o que disse então o treinador argentino. En ese aspecto debo ser uno de los entrenadores que más jóvenes promovió en el fútbol sudamericano. Eso se planifica. Yo llegué ya con el plantel armado, la dirigencia sabe qué pienso con respecto a los jóvenes y ya va a haber momento de incluirlos más, pero dentro de una planificación. Los jóvenes no es tirarlo por tirarlo. No digo que sea un experto en esa materia, pero me considero considero que nuestro grupo de trabajo, porque la historia lo indica, de nuestra carrera, hemos manejado muy bien la promoción y consolidación de jugadores jóvenes, pero eso se planifica. Tá então a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva para trazer alguns nomes aí que já foram revelados então pelo atual técnico do São Paulo. Temos o Atuesta, passou recentemente aqui pelo Palmeiras, Flaco Lopes, jogador que hoje atua no Palmeiras, o Rodrigo De Paul, atleta do Atlético de Madrid, titular absoluto da seleção da Argentina, e o Germán Cano,
grande artilheiro aí do Fluminense, figura importante na conquista do Flusão na última Copa Libertadores da América, artilheiro no Vasco da Gama, no Lanús. Então é um cara que tem sim essa expertise de revelar jogadores, já revelou grandes jogadores, mas está sendo cobrado pelo uso de jogadores da base aqui do São Paulo nessa temporada. Vamos ver como que ele vai fazer tudo isso aí nos próximos jogos, agora que está sendo um pouquinho cobrado pela torcida. Hoje aqui no CCT, viu, Michele, os titulares, aqueles que jogaram mais tempo contra o Goiás, ficaram só na musculação, mas amanhã todo mundo no campo, porque é o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Tá certo, Mi? Devolvo pra você aí. Beijão pra todo mundo. Obrigada, Zé. Beijão pra você. Fala, Garrafa. É engraçado, né? No futebol é tudo muito rápido, é o imediatismo e é o resultado, né? O cara chegou ontem, velho. O campeonato em andamento, os caras já querem que põe o pessoal da base. Vou falar pra você, negócio de celular aqui ficou uma maravilha. Tá cheio de técnico, o nego não tem o que fazer, fica lá no sofá. Sob o dia, coloca os caras da base e viraliza, não é assim que faz, cara. O cara é um profissional, chegou, não teve tempo pra treinar, não teve pré-temporada, veio trabalhar fora do país. Jogo atrás de jogo. Não é? Jogo atrás de jogo, tá levando o São Paulo ali na parte alta da tabela. Pode melhorar? Pode, mas não é da noite pro dia, velho. Todo mundo quer ganhar, mas é muito culpa. Isso aqui é uma maravilha, mas isso aqui também atrapalha, eu vou falar pra você uma coisa, hein? Exatamente isso. E outra, assim, o que importa é o desempenho, como é que o São Paulo tá jogando, as dificuldades, as qualidades. Tem que colocar da base só porque é da base. Tem que colocar os melhores para jogar. Se o melhor for da base, coloca o da base. Senão não tem que colocar só para dizer que colocou os jovens da base. Não acho que é por aí. O elenco dele é bem curto. Talvez isso chame atenção. Ele está preterindo alguns São jovens. Paulo hoje mas é o quem quinto, garante sexto, que ele não está Salazar? conhecendo esses jovens claro. ainda? Será que ele não está no período de assistir? Não pode queimar essa garotada, calma. Antes de botar no campo. São Paulo tá o quê? Quinto, sexto? Quinto, sexto, já teve em quarto. Qual a expectativa maior do São Paulo dentro do campeonato? É isso aí. O São Paulo tá ali, ó. Tá num lugar ali que mais ou menos é o lugar dele. Tá vivo, vai passar de fase na Copa do Brasil, Pode já abriu vantagem. Pode assumir a liderança? Até Sexto. pode. Sexto. Então, sexto. Pode assumir a liderança? Até pode, em algum momento, com os times saindo para as Copas. Enfim. Procurar gente, pelo em ovo. Não tem. Pelo em ovo. Enquete. Palmeiras vai conseguir, quero ver o que deu nessa enquete, reverter a derrota e se bater o Flamengo? A maioria disse que não. 94% dos votos. Gente, caramba, não é só antes, é porque mas também tá difícil, ele né, também gente? tem palmeirense também, viu? Vamos com até o palmeirense já. É muito, hein? Palmeirense já entregou os pontos. 94 é assustador. Não tem muito palmeirense Fim de votando papo, contra. o Jornal da Gazeta tá chegando na área. Beijo.